Boa tarde, hoje nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de pré-ENEM de Química e Física 2023, com a nossa aula 5 de ligações químicas. Essa é uma aula muito importante, pois cai uma variedade de questões, né, do ENEM, né, nesse assunto aí de ligações químicas, e também é um assunto que complementa os outros que a gente já viu, né, até agora. Então, a gente vai aprender hoje sobre as ligações interatômicas, os tipos de ligações, as ligações iônicas, covalentes, metálicas. Vamos falar um pouquinho também de geometria molecular, né, a polaridade dessas moléculas e as ligações intermoleculares. Bom, o que são ligações interatômicas? O nome você já pode ter uma ideia, né, do que se fala, né, do que pode ser ligações interatômicas, ou seja, ligações entre os átomos, entre átomo entre um átomo e o outro. Mas aí, o conceito de ligações interatômicas, que é o que vocês precisam entender de forma mais conceitual, que seria o quê? São as forças atrativas que existem entre os átomos em uma molécula ou em um composto iônico. Ou seja, cada ligação dessa aqui, existe uma força atrativa entre essas moléculas. Essas forças atrativas é o que? São as ligações interatômicas entre os átomos. Elas são responsáveis pela formação das substâncias químicas e pelo comportamento das mesmas em diferentes condições. Então, quando você tem uma formação de uma substância, uma formação de um composto, essa formação ela vem através de ligações interatômicas, através de forças que existem entre aqueles átomos ali, forças atrativas. Então, isso tudo que a gente está falando está relacionado às ligações interatômicas. Beleza, falamos sobre ligações interatômicas e o conceito dela. Agora a gente vai entender um pouquinho o que são essas ligações interatômicas, quais são as propriedades dela e quais são os tipos de ligações. Bom, existem 3 tipos principais de ligações interatômicas: a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica. E aí a gente vai entender um pouquinho o que significa cada tipo desse né, para a gente conseguir resolver questões, entender como que as moléculas elas vão se unirem para poder formar esses tipos de ligação. E aí, através disso, a gente pode conseguir concluir, né, realizando alguns exercícios, né, que podem futuramente, né, na prova do Enem, ser um exercício que vai cair na sua prova. Então vamos lá, ligação iônica. Ela é uma ligação. Na ligação iônica, os átomos com cargas opostas se atraem e formam um composto iônico. Na ligação covalente, 2 ou mais átomos compartilham elétrons para formar uma molécula. Então, veja bem, na iônica, átomos com cargas opostas, eles vão se atrair, que vai formar um composto iônico. Na covalente, vai ocorrer o quê? Um compartilhamento de elétrons para formar um composto covalente. E na metálica, os átomos eles vão compartilhar elétrons de forma que a rede de átomos formada apresenta uma estrutura contínua. Bom, aqui ficou um pouquinho mais complexo, né? Como assim, rede de átomos formada? Calma que vocês já vão entender, que é um pouquinho mais complexo de se entender mesmo a ligação metálica. Mas a ligação iônica e a ligação covalente são as principais e as que mais caem no Enem. Bom, substâncias com ligações covalentes fortes tendem a ser sólidas em temperaturas ambiente
E substâncias com ligações covalentes fracas tendem a ser gases ou líquidos. Ou seja, na ligação covalente, a gente tem dois tipos de substâncias. Aquelas substâncias que têm uma ligação covalente forte e aquelas que têm uma ligação covalente fraca. Isso a gente está falando da covalente. É só um exemplo, tá? Vamos falar agora, dar um exemplo das iônicas. As iônicas, nós também temos dois tipos, as fortes e as fracas. Nas substâncias com ligações iônicas fortes, ou seja, ligações iônicas fortes, o que significa isso? É onde que os átomos eles tendem a ter pontos de fusão e ebulição elevados, a serem solúveis em água. Então, eu tenho uma substância iônica muito forte. Quando a gente fala que a gente tem uma substância iônica muito forte, significa que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são muito elevados. Ou seja, eles são muito altos do que uma substância iônica fraca, né? Que seria ao contrário, onde o seu ponto de fusão e ebulição são o quê? Mais baixos. Por isso que a gente tem uma ligação iônica fraca. Ou seja, com isso, eles vão ser menos solúveis em água. Já as ligações iônicas que têm uma forte ligação, elas vão ser solúveis em água. E nas covalentes fortes, elas tendem a, o quê? A ser sólidas em temperatura ambiente. Ou seja, a 25 graus, elas vão estar o quê? No estado sólido. As substâncias com ligações covalentes fracas, isso a gente está falando das fortes, tá? Das covalentes fracas, elas tendem a ser gases ou líquidos. Bom, isso foi alguns exemplos, né, que eu coloquei aqui de covalente e iônica, porque a gente tem duas variedades aí, né? Na covalente a gente tem a covalente forte e a covalente fraca. Na iônica a gente tem a iônica forte e a iônica fraca. E aí a gente vai entender um pouquinho, como eu falei, cada uma delas separadamente agora. Vamos lá. Na ligação iônica, é um tipo de ligação interatômica que ocorre entre átomos com diferentes eletronegatividades. E o que isso significa para a gente? A capacidade de atrair elétrons, ou seja, quando os átomos eles têm diferentes eletronegatividades, eles têm uma capacidade de quê? Atrair elétrons uns aos outros. Exatamente, é o que a gente vai ver para formar uma molécula. Essa diferença de eletronegatividade faz com que um átomo perca elétrons e se torne um cátion. Ou seja, se ele perdeu elétrons a gente sabe que é o quê? Elétrons é igual a carga positiva ou negativa? Negativa. Ou seja, se um átomo A perdeu elétrons, ele ficou com o quê? Carga positiva. Então, esse cara aqui, ele deixou de ser negativo para ser positivo. Porque ele perdeu elétrons. Porque ele perdeu carga negativa. Se ele perdeu uma carga negativa, ele ficou positivo. Ou seja, ele ficou com carga positiva. Então, aqui, ó, essa diferença de eletronegatividade faz com que um átomo perca elétrons e se torne um cátion. Quando você tem um átomo com carga positiva, ele é simplesmente chamado de cátion.
que é o que a gente já viu sobre íons, né? O que são íons? São cargas, né, positivas e negativas, ou seja, cátions e ânions. E aí, de outro modo, né, o outro átomo ele vai ganhar elétrons e se tornar o quê? Um ânion com carga negativa. Então, para o outro lado, o átomo, ele o quê? Ganhou o átomo, o elétron saiu daqui, foi para cá. Aqui é B. Então, esse átomo aqui, ele ganhou elétrons. Se esse aqui ganhou elétrons, ele ficou com carga negativa. Ele ficou com uma carguinha negativa aqui, ó. Aqui, o elétron dele saiu. Se saiu, ele ficou com carga positiva. Se esse aqui ganhou, vou colocar A e B, fica mais fácil isso. Aí ficou mais fácil de entender, né? Esse aqui ficou com carga negativa. Se esse aqui ficou com carga negativa, a gente chama ele de ânion. O que são cátions e ânions? São íons. Então, os íons com cargas opostas se atraem e formam um composto iônico. Então, isso tudo aqui, a gente vai formar um composto iônico. O que é um composto iônico? É um composto com carga positiva e com carga negativa, como, por exemplo, o nosso famoso sal de cozinha que a gente utiliza para temperar nossos alimentos. É ele mesmo. A gente utiliza o sal de cozinha para temperar nossos alimentos e a gente nem sabia que eles eram formados por uma ligação iônica, né? O sal. Agora vocês vão chegar para a mãe de vocês e vão falar assim: mãe, você sabia que o sal ele é formado por um tipo de ligação? Aí sua mãe vai falar assim: não. Aí você vai falar: mãe, no meu curso que eu aprendi com o professor Felipe, foi que o sal ele é formado por ligações iônicas. Aí ela vai falar: mas o que é ligação iônica? Aí você vai falar assim: então, ligação iônica é uma ligação entre dois átomos que têm cargas diferentes. Aí ela fala assim: cargas diferentes? Aí você vai falar: mãe, uma carga positiva e uma carga negativa. Por isso que o nome é ligação iônica, ou seja, ligação entre íons. E o que são íons? Cargas positivas na química e cargas negativas. Aí ela vai falar: caraca, entendi. Então a gente usa íons para temperar nosso alimento? Sim. E para a gente fazer essa divisão aqui, basta a gente fazer o seguinte, ó. Vou colocar de uma forma melhor aqui para vocês entenderem. O sal de cozinha a gente sabe que é o NaCl. Para a gente dissociar isso aqui, basta a gente dividir os íons, né? Ou seja, Na mais Cl menos. Pronto. Mas aí a gente tem que entender uma coisinha muito importante. Não é só você chegar, colocar a fórmula do sal e dissociar ele e falar que um é positivo e outro é negativo. Você tem que entender o porquê que está acontecendo isso. E para a gente entender o porquê que está acontecendo isso, a gente tem que levar em consideração a configuração eletrônica dos átomos. É um assunto que a gente já viu nas nossas aulas anteriores,
que está interligado com um tipo de ligação, que é a ligação iônica. Então vamos lá. Na configuração eletrônica do sódio, ele tem número atômico igual a 11. Então a gente vai fazer a configuração até bater 11, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, 6, 7, 9, 11. 11 elétrons. Beleza? Na do cloro, ele tem número atômico igual a 17, então a gente vai fazer a configuração chegando até 17. E aí, para a gente entender isso, a gente pode utilizar a fórmula de estrutura de Lewis, a fórmula de Lewis, para entender os elétrons que estão ali, né, em volta do seu núcleo, em torno do seu núcleo atômico. Então, por exemplo, na molécula de sódio, nós temos um elétron aqui. A gente vai simbolizar pelas bolinhas, famosas bolinhas. A gente tem um aqui. E na do cloro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 6, 7. Então, esse elétron vem para cá, ele é doado. Se ele saiu daqui, ele vai ficar o quê? Positivo ou negativo? Positivo, né? Porque saiu um cara negativo dele. E se esse aqui recebeu 1, esse aqui vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Ou seja, isso aqui, esses elétrons aqui, é relacionado ao elétron na sua camada de valência, tá? E seguindo também a regra do octeto, que é uma coisa que a gente vai ver ainda. O que seria a regra do octeto? O composto, ele tem que formar, né, 8 elétrons, né, aí na sua camada. Então, se a gente for contar, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele está faltando 1, né, para completar a regra do octeto. Então por isso que o sódio ele vai doar um elétron para o cloro para ele completar a regra do octeto. Ou seja, ter 8 elétrons na sua camada, na sua última camada. Bom, então a gente repara que para a gente seguir a teoria do octeto, né, o sódio ele deve perder um elétron. O sódio deve perder um elétron, enquanto que o cloro ele deve ganhar um elétron. Por isso que o sódio fica positivo e o cloro fica negativo. Então, é através... deixa eu colocar aqui, puxar uma setinha. Colocar aqui, regra do octeto. Através dela que a gente consegue distinguir aí o porquê que um átomo ele fica positivo e um átomo fica negativo. Travou aqui. Bom, travou, vamos esperar voltar. O computador está muito lento. Voltou. Só porque eu quero mudar de cor da tinta, da caneta. Pronto. Vamos lá agora, vamos seguir. Bom, então ligação iônica basicamente é isso. Agora vamos para a ligação covalente.
a ligação covalente. Ah, tá. Tem algumas propriedades, né, umas características dessa ligação iônica que vale a pena ressaltar para a gente que pode, né, pode ser que caia, né, em alguma prova ou até mesmo na prova do Enem. Que é o quê? A ligação iônica, ela é responsável pelas ligações em que ocorrem de maneira homogênea entre as direções, né, sendo uma ligação não direcional, que assim, isso é um termo que vocês não têm que gravar, essa é só uma curiosidade, tá? Só uma característica. Tá, os compostos iônicos, eles apresentam uma dureza, né? Então aqui eles apresentam uma dureza, um certo tipo de dureza elevada. Dureza elevada. Uma outra curiosidade que os compostos iônicos têm. Possuem valores de temperatura de fusão e ebulição bem altos também. Então, vou colocar aqui altos valores de temperatura de fusão e altos valores de temperatura de ebulição, né, TE. Também é uma curiosidade. Mais uma coisa interessante, que eles não conduzem corrente elétrica, os compostos iônicos. Então, vou colocar aqui, ó, não conduzem corrente elétrica. Eles não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido. Em estado sólido. Então, acredito que essas curiosidades dos compostos iônicos são bem interessantes. A gente sabe, né, que ele é dissolvido em água, né? Ou seja, se você pegar um copo de água e colocar o sal aqui, o sal vai dissolver, tá? O sal vai dissolver em pequena quantidade, né? Agora, se você pegar um quilo de sal em 100 ml de água, aí a gente já tem uma solução que é super saturada, né? São tipos de soluções aí que a gente vai ver um pouquinho lá para frente ainda, que é tipo de soluções, que é um assunto também não muito difícil. Então aqui, ó, vou grifar isso aqui também, colocar isso aqui na caixinha, que eu acho que é bastante interessante essa curiosidade aqui dos compostos das ligações iônicas. Bom, vamos para as ligações covalentes agora. Nossa querida ligação covalente. O que seria a ligação covalente? A ligação covalente, ela é um tipo de ligação interatômica que vai ocorrer quando os dois ou mais átomos eles vão compartilhar elétrons para formar uma molécula. Esse tipo de ligação ocorre principalmente entre átomos de elementos não metálicos. Por exemplo, ocorre entre um ametal e um ametal, ocorre entre um ametal e um hidrogênio, ocorre entre um hidrogênio e um outro hidrogênio. Então, é uma ligação que ocorre principalmente entre átomos de elementos não metálicos. Então, essa é a parte principal que vocês têm que entender, e que há o quê? O compartilhamento de elétrons, tá? Na ligação covalente, para formar uma molécula.
né? E entre átomos de elementos não metálicos. Então, essa parte aqui, ó, vou grifar entre elementos e não metálicos. Eu vou até colocar de outra cor aqui, ó, para vocês fixarem e entenderem bem. Show? Vamos lá. Aí, como eu já falei, os tipos, né, dessas ligações covalentes pode ser entre um metal e um ametal, um ametal e um ametal, um ametal e o hidrogênio, ou o hidrogênio com outro hidrogênio. Um exemplo de ligação covalente é a molécula de água. Caraca, professor, a água é uma ligação covalente? Eu nem sabia disso. Então, quando você for terminar sua aula aqui hoje, for lá na cozinha e pegar um pouquinho de água para tomar, ou se você já tiver aí, ou até mesmo na hora que você for explicar a sua mãe do sal lá, você pode já pegar o gancho e falar da água também. Você fala assim, mãe, você sabia também que a água é uma ligação covalente? Ela fala assim, você já falou de ligação iônica, eu não quero saber de covalente não. Você fala, não, eu vou explicar rapidinho. Ligação covalente é uma ligação que não ocorre entre metais, entre átomos que não são metais. Ela fala assim, como assim? Aí você pega a tabela periódica para ela, mostra a tabela periódica, e explica o que é metal, o que é ametal, o que é hidrogênio, e que aí ela vai entender o que onde que ocorre a ligação covalente, tá? Então, esse é um tipo de você conseguir aprender o conteúdo de uma forma bem fácil, que é o quê? Explicando para outra pessoa, tá? Então, essa é a melhor maneira de você entender um conteúdo, é você explicando para alguém. Ou pode explicar para você mesmo, tá? Você pode gravar um vídeo para você, fica na frente do espelho e vai explicar para você mesmo, que aí você vai ver que você entendeu o conteúdo. Então, vamos lá. Na água, um exemplo de ligação covalente é a molécula de água. Nessa molécula, dois átomos de hidrogênio, então vamos circular aqui, esse átomo aqui e esse átomo aqui, compartilham seus elétrons com um átomo de oxigênio. Tá. Então, esse cara aqui, ele vai compartilhar elétrons para esse carinha aqui, né? Para formar o quê? A regra do octeto. Lembra que eu falei lá no início? Se a gente for contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no caso aqui seria pares, né? Ó. 2, 4, 6, né? Com esses dois aqui. E aí, 8 com esses dois aqui. E aí, na ligação covalente, o exemplo clássico seria o da água, né? Onde a gente tem o quê? Cada átomo de hidrogênio ele vai compartilhar um par de elétrons com o átomo de oxigênio, formando duas ligações covalentes. Ou seja, a gente vai ter não só uma, mas duas aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma ligação covalente, que é o quê? O compartilhamento de pares de elétrons. Então, aqui a gente tem uma ligação covalente. E aqui a gente tem uma outra ligação covalente. Aí, vamos colocar outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. O exemplo de uma outra molécula que ela tem ligação covalente é o
do Br, ou seja, o bromo, na tabela periódica. Se a gente olhar ele na tabela periódica, ele vai estar na família 7A, tá? Ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. O que é a camada de valência? A nossa última camada. Ou seja, se a gente fizer a distribuição eletrônica do bromo, a gente vai ver que na sua última camada ele vai ter 7 elétrons. E aí, ele vai precisar de um elétron, né, para bater a regra do octeto. Ele vai precisar de um. Logo, ele precisa compartilhar um elétron com outro átomo de bromo para adquirir essa determinada estabilidade, né, do átomo, para ele ficar estável. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o bromo, vou colocar aqui embaixo, o bromo, com 7 elétrons, né? 2, 4, 6, 7. Então, vamos lá. 2. Ops. 2, 4, 6, 7. Ele está precisando de um elétron para bater a regra do octeto, ou seja, para ele ficar estável. Vamos colocar outro bromo aqui. A mesma coisa. 2, 4, 6, 7. Então, esses dois elétrons aqui, eles podem ser compartilhados, ó, através da ligação covalente. Então, através da ligação covalente, a gente tem o quê? Um compartilhamento de elétrons através... Isso aqui é a fórmula que eles chamam de fórmula de Lewis, tá? Essas bolinhas que eu estou fazendo aqui seriam os elétrons, tá bom? Livres, envolvidos aí. Então, nesse caso aqui, a molécula de bromo, ela ficou estável. Por quê? Uma outra molécula de bromo veio e ajudou ela a formar a regra do octeto. Vamos dar outro exemplo aqui para vocês entenderem. Molécula de oxigênio, né? Esse lado aqui, oxigênio. O oxigênio, ele tem 2, 4, 5 aqui, aí uma outra molécula de oxigênio, 2, 4, 5. Seis. Então, nesse caso aqui, ele vai compartilhar 2 pares de elétrons, ó. Igual aqui. Ele vai compartilhar um par de elétron aqui em cima e um par de elétron aqui. Aí a gente vai ter um par de elétron aqui. Deixa eu colocar de outra cor, para vocês visualizarem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2, 4, 6, 8. Formou os 8 elétrons. Ou seja, atingiu a sua estabilidade, chegando na sua regra do octeto. Os átomos, né, de oxigênio, eles podem fazer uma ligação. Aí tem os tipos de ligações que a gente vai ver ainda, tá? Ligação covalente dupla, simples, dupla ou tripla. Que seria o quê? Por exemplo, utilizando a molécula de carbono. A molécula de carbono, ela pode fazer uma ligação tripla. Ela pode fazer uma ligação... Deixa eu colocar um pouquinho para cima aqui. Carbono. Ela pode fazer uma ligação tripla.
Ou ela pode fazer uma ligação dupla, ou ela pode fazer uma ligação simples. Que aí a gente chama de um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente dativa. A gente entra num outro assunto. Mas eu acredito que esse tipo de ligação não caia tanto, né, recorrente, não é tão recorrente assim, mas as principais, né, que caem com questões mais contextualizadas, né, no Enem. Então, por isso que eu não vou focar tanto. E também para não vocês ficarem com tanta informação, né, sobre o conteúdo. Tá. Falando um pouquinho agora de ligação. Então, basicamente, de ligação covalente. A gente deu uma resumida aqui bastante interessante. Agora a gente vai para a ligação interessante, que é o que a gente quer entender de fato como que ela acontece, né? A gente sabe que a ligação iônica e a ligação covalente, ela pode ser forte, pode ser fraca, né? As duas. E na ligação metálica, hein? Como que a gente vai entender como que funciona as ligações ali metálicas? Bom, nas ligações metálicas, ela é um tipo de ligação química que ocorre entre átomos de metais em sólidos metálicos. Ou seja, nessa ligação, os átomos metálicos eles vão perder elétrons de suas camadas de valência e os elétrons eles vão ser compartilhados entre todos os átomos no sólido. E aí eu coloquei dois exemplos aí para vocês entenderem melhor como que funciona. No primeiro caso, a gente tem um exemplo de ligação metálica, né, que é o metal cobre. Ou seja, os átomos de cobre eles perdem um ou dois elétrons de suas camadas de valência, formando um cátion, ou seja, cobre mais ou cobre 2 mais. Então, essa parte aqui é muito interessante. Ó. Os átomos de cobre perdem um ou 2 elétrons de suas camadas de valência, formando um cátion cobre mais ou cobre 2 mais. Então, se você vê assim em algum exercício, cobre 2 mais, você sabe que o quê? Que o cobre, né, um átomo de cobre, ou seja, esse átomo normal aqui, ele foi o quê? Ele perdeu 2 elétrons, esse cara aqui. Ou seja, saiu um. Tchau, 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 foi embora. O outro aqui também foi embora, foi para Disney. Se saiu aqui, esse cara aqui automaticamente ele fica positivo. Sacou? Então, o átomo de cobre ele pode perder um ou 2 elétrons da sua camada de valência, ficando o quê? Cobre 2 mais ou cobre mais, tá? Aqui a gente não precisa colocar um mais, tá? Tem livros didáticos que coloca, tem livros didáticos que não coloca, mas já que ele perdeu um só, você deixa só o mais. Tá? Na maioria dos casos eles não colocam o 1 ali. Bota só o número quando você tem mais de um. Por exemplo, 1 mais, ou 2 mais, ou 3 mais. Esses cátions, eles se atraem e se unem em uma estrutura tridimensional, formando um sólido metálico de cobre. A nuvem de elétrons livres no sólido é formada pelos elétrons que foram perdidos pelos átomos de cobre. Aí, nas ligações metálicas, elas vão ocorrer também com elementos mais eletropositivos da tabela periódica. Então, a gente pode colocar aqui um asterisco que ocorrem com os elementos mais...
colocar aqui elementos mais eletropositivos da tabela. É um assunto, é uma curiosidade muito interessante aí da ligação metálica. E quem são esses elementos mais eletropositivos? É eles mesmos, os metais. Aqui, ó. Os metais são os elementos mais eletropositivos da tabela. Por quê? Quando a gente tem uma alta eletropositividade, esses elementos possuem os elétrons da última camada livres, ou seja, eles vão estar ali, ó, bem flutuando, bem livres ali na sua última camada, como por exemplo um átomo aqui. A gente tem um átomo aqui de cobre. Aí tem na sua última camada aqui, essa aqui é a última, tá? Os elétrons ficam livres, ó. Fica bem espalhados. E aí, por isso, eles não ficam associados ao núcleo do átomo. Ou seja, que vão de encontro um com os outros, né, com a mesma características ali. E então eles ficam ligados por essa nuvem eletrônica. Então tem uma nuvem eletrônica, que é uma parte de orbital também, como eu nem falei tanto com vocês nem devem focar tanto nisso, que a gente vê isso mais na graduação, que é a questão de orbitais e nuvens eletrônicas, que é mais também voltado a um pouquinho da química orgânica e química inorgânica. Então vocês não têm necessidade tanto assim de focar nisso, já que nosso curso é bem voltado para as estratégias do Enem para resolver os exercícios, tá? Então, basicamente, falando um pouquinho das ligações metálicas, eles possuem baixa densidade, né? Quando você tem uma ligação que tem baixa densidade, você tem uma ligação denominada como ligação metálica. Ela pode ser diferenciada da ligação covalente porque ela não tem a necessidade de ter pares, né, de elétrons. Então ela tem essa diferença aí da ligação covalente e também da ligação iônica, porque você não tem uma anulação ali de cargas, né, elétrica. Então na ligação metálica, se os elétrons, né, na sua última camada, eles são compartilhados por um número de átomos ali, por um grande número de átomos que estão em sua volta. Ou seja, uma maior quantidade de átomos que vai formar um sólido com as ligas metálicas. E aí vamos para as propriedades. As propriedades dos metais são determinadas pelas forças das ligações metálicas presentes, né, dentro das ligações metálicas. Os metais, geralmente, eles têm altos pontos de fusão. Então, essa parte é interessante. Altos pontos de fusão e ebulição. Alta condutividade elétrica e térmica. Brilho metálico. E são dúcteis e maleáveis. Alguns exemplos de metais incluem como ferro, o ouro, a prata, o alumínio. Então, gente, não é um bicho de 7 cabeças, tá? A ligação metálica. Ela é bem mais simples do que a gente imaginava. E a ligação covalente e iônica são as que vocês precisam focar mais, que são as que mais caem. Belezinha? Vamos lá, pega uma água aí que a gente vai falar agora sobre a geometria molecular.
Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre geometria molecular para finalizar nossa aula, né, de hoje. O que seria geometria molecular? Geometria molecular refere-se à disposição espacial dos átomos em uma molécula. Ela é determinada pela repulsão entre os pares de elétrons na camada de valência dos átomos, que determina a forma tridimensional da molécula. E aí, a gente vai entender também que nessa parte, né, da matéria, alguns tópicos que são importantes, como, por exemplo, o estado físico, né, da matéria. Ele não vai depender só do ambiente em que aquela determinada força de atração está presente ali naquela determinada molécula, naquele determinado átomo. Né? As forças que atuam, né, as forças moleculares das moléculas ali, elas são determinadas pela polaridade dessas moléculas. Exatamente, pela polaridade das moléculas. E aí, nós temos o seguinte. Eu coloquei aqui dois exemplos. O primeiro, nós temos uma molécula com dois átomos, que ela forma uma geometria linear. Exatamente, uma molécula com dois átomos que forma uma geometria linear. E no segundo exemplo, a gente tem uma molécula com três átomos diferentes. Então, vamos focar aqui primeiro. No primeiro tem dois átomos, e formam uma geometria linear. Então, essa molécula aqui, a molécula de HCl, ela forma uma geometria linear. E o que seria a geometria linear? Que ela é sempre formada por dois átomos iguais ou diferentes. Seus núcleos são unidos por uma ou mais ligações estabelecidas em linha reta. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma geometria linear. Temos também uma geometria linear com três átomos, como, por exemplo, essa molécula aqui de BeH2. Então, essa aqui é a molécula de HCl e essa aqui é a molécula de BeH2. Essa é uma molécula com três átomos. E também ela possui uma geometria linear. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a geometria angular. A geometria angular. A geometria angular, ela é formada por três ou mais átomos, como, por exemplo, essa aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4. 4 átomos. Então, ela tem 4 átomos. E a geometria dela é diferente. A geometria é a trigonal plana. Trigonal plana ou trigonal planar, né, que eles chamam. Ou triangular. Então, essa aqui é a trigonal plana. Sempre que o átomo central ele não vai apresentar elétrons livres, né, eles formam três vetores, né, de ligações. E aí, por exemplo, esse aqui vai se ligar com esse hidrogênio, esse aqui com esse. E aí, através disso, você vai ter uma formação de um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. É um ângulo de 120 graus. Então, na molécula de BH3. Essa aqui é a molécula de BH3. Na geometria, nesse átomo aqui, a gente tem um outro tipo de geometria, que é a geometria
Nossa. Geometria piramidal. O que é geometria piramidal? É onde que o átomo central ele vai apresentar elétrons livres e vão formar também 3 vetores de ligações com os outros átomos. Só que o ângulo vai ser diferente. O ângulo ali vai ser um valor aproximado de 107 graus entre os átomos. Então aqui, ó, um ângulo de 107 graus. Um exemplo aqui é a molécula de NH3, né, que é essa aqui que a gente está falando. E essa aqui também é formada por 4 átomos. Por 4 átomos. Aí a gente tem moléculas com 5 átomos, com 6 átomos, tem outros tipos de geometria, mas as que a gente precisa entender são essas: a geometria piramidal, a geometria trigonal plana e a geometria linear, que são as que mais caem no Enem, que são as que mais frequentemente caem. Bom, vamos falar um pouquinho agora de polaridade. Polaridade das moléculas, elas vão se referir à distribuição assimétrica de cargas elétricas em uma molécula. Em outras palavras, uma molécula é polar quando há uma diferença entre a eletronegatividade, os átomos que compõem a molécula, fazendo com que a carga elétrica seja distribuída de maneira desigual. Ou seja, uma molécula ela não é polar quando quando há uma distribuição igual de carga elétrica em toda a molécula. Então, a gente pode grifar essa parte aqui, que é uma parte importante, que uma molécula não é polar quando há uma distribuição igual de carga elétrica em toda a molécula. Moléculas polares não possuem uma região com carga positiva e outra com carga negativa. Moléculas não polares não possuem regiões de carga diferenciadas. Então, são coisas um pouquinho que a gente tem que levar em consideração entre as polaridades dessas moléculas. Aqui, ó, essa parte é importante, que as moléculas polares elas possuem uma região com carga positiva, aqui, ó, possui uma região com carga positiva e outra com carga negativa. Já nas moléculas não polares, não possuem regiões de cargas diferenciadas. Então aí a gente pode distinguir, né, se ela é uma molécula polar ou se ela é uma molécula apolar. Belezinha? Então, nesse caso aqui, olha, o berílio, né, o BeH2, que é o exemplo que a gente viu anteriormente. BeH2, que é esse cara aqui. Ele vai apresentar uma geometria linear. Então, a gente pode colocar aqui, geometria linear. Como o hidrogênio ele é mais eletronegativo que o berílio, ele vai atrair os elétrons do berílio envolvidos nas ligações, formando vetores, né? Então, aqui, ó, por isso que esse vetor está direcionado para o hidrogênio. Por quê? Ele vai atrair os elétrons desse cara aqui. Quando acontece isso, né, vai formar esses vetores em sentidos, né, opostos ali. E aí, através disso, eles vão ser cancelados. Né, através da aula que a gente já viu ontem de vetores, a gente está aprendendo aqui, ó. Interessante, né? Na aula de ligações químicas. Também tem vetores, viu? Então, esses vetores eles vão ser anulados quando a gente tem vetores opostos. Por conta do quê? Por conta da
atração entre as moléculas de elétrons. O hidrogênio ele é mais eletronegativo do que o berílio. Ou seja, ele vai atrair os elétrons do berílio. E aí, se o hidrogênio é mais eletronegativo, o berílio é mais eletropositivo, tá? Então, quando nós temos isso, a gente diz que o momento resultante ele vai ser dipolar nulo. Assim, ela é uma molécula apolar. Então, momento resultante ou MR, tá? Você pode colocar assim, MR é igual a dipolar nulo. Ou seja, a molécula ela é apolar. Nesse caso aqui. Então, a gente, através da análise que a gente fizer da molécula, analisando a estrutura e tal, a gente vai ver que a gente pode determinar aqui o momento resultante, se ele é dipolar, se ele é tripolar. Nesse caso aqui ele é dipolar nulo. Por quê? Porque os vetores eles estão em sentidos opostos. Quando a gente tem vetores em sentidos opostos, a gente tem o quê? Um resultado zero ali. Não tem nenhum valor. Quando a gente não tem nenhum valor, ou seja, esse momento ele é nulo entre esses dois polos, tá? Dipolo. Quando você tem esse momento resultante nulo, nós temos que uma molécula ela é apolar. Bom, um outro caso também, né, de moléculas seria o BCl3. Aí fica um exercício para vocês, tá? Resolver e identificar se a molécula é polar ou apolar, fazendo o do BCl3. Pode olhar na internet também a fórmula, tá? Para vocês fazerem. BCl3. E deixa eu ver uma outra molécula, a molécula da água também, né? Dá para fazer, para entender. Tem outros exemplos, tá? Tem vários exercícios também, tem o NH3 e tal, mas por enquanto só desses dois aí. Tentem fazer e depois me mandem mensagem lá, o que vocês acharam, se ela é polar ou apolar, tá? Enquanto isso, aqui eu coloquei, né, já os exemplos para a gente fazer, vocês fazerem depois. E aí a gente vai também finalizar a nossa aula falando um pouquinho de ligações intermoleculares, que também é um assunto muito importante e que cai bastante no Enem, e que a gente vai aprender essas ligações intermoleculares, resolvendo bastante exercícios, né, na nossa aula semanal, no nosso bônus semanal. A gente vai realizar alguns exercícios sobre as ligações intermoleculares. Bom, então de forma bem rápida e simples, para a gente finalizar nossa aula, o que são as ligações intermoleculares? São as forças que mantêm as moléculas unidas em um composto. Essas ligações são importantes porque afetam, né, as propriedades físicas, as propriedades químicas das substâncias, como, por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade. Então, as ligações intermoleculares têm essas diferenças, né, de propriedades químicas e físicas. E aí a gente vai entender 4 dessas, né, ligações que são muito importantes, que caem bastante no Enem. A primeira seria a ligação de Van der Waals. O que é essa ligação de Van der Waals? São as forças mais fracas que mantêm as moléculas juntas e incluem a dispersão, a dipolo-dipolo e as forças de London. Ou seja,
nós temos aí uma ligação que ela vai atuar entre moléculas polares, como, por exemplo, a molécula do ácido clorídrico. Aqui um exemplo, a molécula do HCl. Então, é um tipo de ligação que ocorre entre moléculas polares. Nessas substâncias, a gente tem uma extremidade com carga parcial positiva, né, e uma outra com carga parcial negativa, fazendo com que a molécula apresenta, né, um dipolo elétrico permanente, tá? Então, isso tudo a gente vai ver nos exercícios que a gente for realizar. Então, por exemplo, a molécula de HCl, ela possui uma carga H, né? Se você for fazer a dissociação aqui do HCl, a gente vai ter H+, mais Cl-, né? Isso aqui é a dissociação, ou seja, tem uma carga parcial positiva, tem uma carga parcial negativa, ou seja, você tem um dipolo elétrico, nesse caso, ou seja, dois polos elétricos. Então, por isso que esse tipo de ligação dessa determinada molécula é uma ligação de Van der Waals. Agora, um outro exemplo, como, por exemplo, a ligação intermolecular de pontes de hidrogênio. Elas são mais fortes do que as ligações de Van der Waals e ocorre quando um átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, como, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio ou o flúor, ele é atraído para outro átomo eletronegativo em uma molécula diferente. Então, a ponte de hidrogênio, ela é uma ligação intermolecular muito interessante, porque ela atua mais de um átomo. Ela tem essa gama aí de átomos envolvidos. Quando um átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, esse átomo eletronegativo pode ser o oxigênio, o nitrogênio, o flúor. Ela vai ser atraído para outro átomo eletronegativo em uma molécula diferente. Então, a gente tem que esse tipo de ligação que que são chamadas de pontes de hidrogênio, ou também, né, pode ser chamado de dipolo, tá? Depois a gente vai ver certinho os nomes, tá? Eles têm mais de um nome, tá? Esses tipos de ligações. A dipolo, então, ela existe quando temos, né, por exemplo, a molécula de hidrogênio ligada a átomos de, vamos colocar flúor aí, ligada ao átomo de flúor. O oxigênio, o hidrogênio, eles são átomos, né, de pequenos, né, com elevada eletronegatividade, né? Então, o oxigênio, o nitrogênio e o flúor são átomos pequenos e com alta eletronegatividade, ou seja, um átomo eletronegativo vai se ligar ao hidrogênio. E essas ligações, elas estão mais do que polarizadas, para formar uma região ali com carga mais definidas, que irão atrair, né, de maneira mais intensa a região de carga oposta na outra molécula. Assim, as substâncias, né, as substâncias cujas essas moléculas estar se unidas, vai fazer com que esse tipo de força elas tendem a ser mais de um ponto de fusão diferente. Ou seja, a propriedade física e a propriedade química vai interferir nesse caso aí das ligações intermoleculares. Nesse caso de pontos de hidrogênio, a gente vai ter uma força, né, de uma propriedade física e química de serem mais líquidas ou sólidas, né, as substâncias. Bom, nas ligações iônicas ocorrem quando os átomos com cargas opostas eles vão se atrair, né, eletrostaticamente para formar um composto.
e essas ligações são tipicamente muito mais fortes do que as ligações de Van der Waals ou ligações de hidrogênio. Então, a gente pode perceber que na ligação iônica, elas ocorrem, né, de forma mais fortes do que as outras duas. E nas covalentes, ocorrem quando dois ou mais átomos compartilham elétrons para formar um composto. Essas ligações são tipicamente muito mais fortes do que as ligações intermoleculares e ocorrem dentro de moléculas individuais em vez de entre moléculas. Ou seja, ocorre entre a própria molécula ali, a ligação covalente. E elas são tipicamente muito mais fortes do que as outras que a gente já viu. Bom, com isso, durante a semana a gente vai fazer alguns exercícios relacionados às ligações químicas e a vetores também, que foram essas duas aulas que a gente teve no final de semana, para vocês entenderem mais de forma concisa, né, esses assuntos que a gente acabou de ver, né, na nossa aula de hoje.